noite eu quero declarar essa palavra sobre você. Não importa quantos anos você tem, não importa o tipo de problema que você enfrentou ou que você tem enfrentado, Deus tem uma restauração para a sua vida. E não tem a ver com a igreja, não tem a ver com os pastores, nada disso. Tem a ver com o amor de Deus que está em Cristo Jesus. Porque Deus nos amou e entregou a Jesus para morrer por mim e por você. E quando nós o aceitamos, Ele transforma a nossa história. E agora, de mortos passamos a homens e mulheres que têm vida eterna. Essa é uma boa palavra. Porque de mortos em nossos pecados, agora nós alcançamos a redenção. E não somente isso, a eternidade. Está aberto para mim e para você em Cristo Jesus. Então, o povo de Israel, no tempo do profeta Oséias, está afastado de Deus. Deus é o Deus deles, mas eles não se tratam como o povo de Deus. Então eles estão adorando outros deuses, eles estão vivendo em uma vida de pecado, eles vivem uma vida desregrada, longe dos princípios do Senhor. Então Oséias é levantado por Deus para profetizar, para declarar: olha, o que vocês estão vivendo, o que vocês estão passando, afastou vocês do Senhor, mas Deus está com os olhos de amor dizendo: eu restaurarei a sua vida. Apesar de tudo que fazemos, de tudo que erramos, Deus, Ele avança na nossa direção, Ele se coloca na posição de vir até nós para nos curar. Devia ser o contrário. A gente devia olhar o tipo de vida que temos vivido, o tipo de experiência que estamos tendo na nossa casa, na nossa família, os nossos filhos, nosso casamento. A maioria de nós, quando olha para as circunstâncias que fazemos escolhas, casamento, profissão, filhos, nós olhamos e a frase que mais aparece é: não é como eu imaginava. Não é verdade? Não é como eu imaginava. Eu pensava que seria assim, não está sendo. Mas isso não é o fim. Sabe, avaliar a nossa vida, ter o pressuposto de eu posso avaliar e chegar à conclusão de que não está tão bom. Mas chegar à conclusão de que não está tão bom não define se a sua vida vai mudar. Por quê? Saber que não está bom é uma coisa, se posicionar para melhorar é outra completamente diferente. Sim ou não? Talvez você, no final desse ano, vai tomar algum posicionamento dizendo assim: eu vou começar um regime, eu vou começar uma faculdade, eu vou começar um esporte. Bom, isso é uma avaliação de uma decisão que você precisa tomar. Agora não você, porque você é uma pessoa decidida, amém? Você fala: vou fazer, e faz. Mas quem conhece, não você, conhece alguém que no começo do ano, no final de um e começo do outro, diz assim: esse ano vai ser diferente, vou tomar posicionamentos, vou fazer isso, vou fazer aquilo, mas não fez nada. Deixa eu ver quem conhece. Não você, claro, que você é crente. Cutuca assim, erga a mão, que você conhece alguém que foi... Você conhece alguém que falou: vou fazer isso, esse ano vai ser aquilo, e está terminando o ano, e a história vai ser aquela história: esse ano eu não consegui, mas no próximo, já são 40 anos nessa espera e a coisa não muda. Bom, Oséias não desiste de alertar o povo, dizendo: essa não é a vida que Deus tem para você, não é uma vida de religião, onde eu sigo apenas ensinamentos e sou preso naquilo. Não, é uma vida de alegria, de liberdade. É uma vida onde eu tenho a alegria de participar em comunhão, em ver a minha casa prosperando, em ver a minha casa avançando. Então, Oséias profetiza, e no capítulo 2, a palavra de Deus que vem para ele, no início do capítulo 2, Deus revela tudo o que o povo está fazendo de errado. A pergunta é: alguém precisa dizer para você, quando você está fazendo alguma coisa errada? A não ser que você tenha 5 anos, ou menos. Alguém aqui precisa: isso aí não pode fazer. Não, a gente sabe. São as escolhas. São escolhas, nós tomamos decisões. Então você fala: pastor, então por que esse Oséias, ele está profetizando se o povo sabe? Exatamente, o amor de Deus, a paixão de Deus, sabe, a ligação de Deus daquilo que Ele quer fazer o melhor. Deus quer que eu e você sejamos abençoados. Ele, quando nós não nos posicionamos, Ele se posiciona em nos abençoar. Então Ele fala: vai lá, fala para ele, fala para ela, que essa vida não é a vida que eu tinha para ele. Fala para ele que essas escolhas não são as escolhas que eu tinha, mas se eles decidirem mudar, eu sou um Deus que pode restaurar a sua vida. É assim, a nossa história é assim. Se você chegou a Jesus hoje, se você chegou a Jesus há 10 anos, se você chegou a Ele, com certeza chegou depois de uma conclusão dizendo: não dá mais para viver essa vida, então eu escolho ir para Jesus. E você vai para Jesus e Ele está dizendo: eu posso mudar a sua história.
É incrível, porque ele devia fazer perguntas, mas você quer mesmo? Você vai ficar firme? Mas ele não faz, ele te recebe de braços abertos. Talvez você faria perguntas, mas Jesus não. Ele te recebe e diz, vamos juntos. E quando você, pensa em desistir, ele fala, não desista, insista mais um pouco, não pare. Por quê? Porque eu tenho vida abundante para você. Então Oséias traz um retrato, o início do capítulo, do que Deus está dizendo. Está errado, isso não faz parte do que eu preparei para você, isso vai te afastar do melhor, daquilo que eu tenho para a sua história. Então ele envia o profeta Oséias, e a partir do capítulo 2, no versículo 14, ele começa a falar sobre uma restauração, porque hoje é sobre isso que nós precisamos enfatizar. Você já sabe o que você precisa melhorar, sim ou não? Você sabe se o seu casamento está bem, você sabe se a sua vida financeira está bem, você sabe se as escolhas que você fez na sua vida te levaram para mais perto de uma vida abundante ou te afastaram dela, você sabe. Então essas coisas não são o alerta de hoje. O alerta de hoje é: pode haver restauração na sua casa. Fala para alguém aí do seu lado, diz para ele: pode haver restauração em nossa casa, em nosso lar. Diz: pode haver restauração na nossa família. Deus está dizendo: posso restaurar a sua sorte, eu posso restaurar a sua casa. E aí, ele coloca 4 aspectos nesses capítulos, nesses versículos, que eu vou falar com você. Mas primeiro, nós vamos ler. E eu quero que você leia entendendo o contexto. O contexto é de um povo que está distante, que rejeitou o amor, e Deus decide se manifestar. Apesar da rebeldia, apesar das escolhas erradas, Deus fala: não, eu me interesso por eles, eu me interesso por eles. Então vai lá e fala, versículo 14, diz assim: portanto agora vou atraí-la, vou levá-la para o deserto, e falar-lhe com carinho ou ternura. Olha o que Deus está dizendo: eu sei de tudo que você tem vivido, sei de tudo que você está passando, sei o que você tem enfrentado. E a maioria de nós que reconhece que Deus é capaz de mudar o nosso destino, pensa assim: bom, eu me apresento a Ele, declaro tudo que sou, revelo, não que Deus precise, mas então por que eu preciso falar? Para que você mesmo se convença de que essa vida é ruim? Então eu revelo isso para Deus. Então eu espero, bom, depois de revelar tudo o que eu estou fazendo de errado, se Deus está falando que vai me restaurar, Ele deve me atrair para um lugar legal, Ele deve me atrair para um lugar que mana leite e mel, Ele deve me levar e me expor a um lugar de restauração. É isso? Não é isso que Deus faz. O texto começa dizendo: portanto, agora vou atraí-la. Para quê? Para libertá-la, para restaurá-la. E para onde eu vou levar? Vou levá-la para o deserto. Não faz sentido, porque se já está ruim aqui, quanto mais no deserto. Se já está difícil agora aqui, quanto mais no deserto. O que pode sobreviver num deserto? O que pode ser gerado no deserto? Praticamente nada. E talvez seja isso que Deus está querendo falar comigo e com você. Ele precisa te levar para um lugar onde todas as suas escolhas acabem, todas as suas saídas terminem. Porque eu não sei você, mas eu sou bom de dar desculpa, sim ou não? Eu sou bom de arrumar desculpa. E Deus está falando: eu vou levar esse povo para um lugar que eles não tenham mais saída. E para onde Deus leva? Para o deserto. Agora é interessante, porque eu não sei você, mas quando você é mais novo, e tem alguns aqui que estão passando por essa fase, quando você faz uma coisa errada, o pai e a mãe pegam pesado com a gente, não é? É aquela bronca, aquela dura, né? Senta ali e falam: olha, não pode, tal, vou tirar o celular. Aí entra em depressão: vou me matar, aquele negócio todo, puxa assim. Então, parece que quando Deus vai restaurar, leva eles para o deserto, e fala: bom, se levou para o deserto, lá vem chicotada. Porque muitos de nós olhamos a Deus como aqueles homens, ou como um dos homens da parábola dos talentos. Você lembra dela? Na parábola dos talentos, Deus deu 5 para um, 3 para outros e 1 para um. E a Bíblia diz que quando o Senhor que deu os talentos foi viajar, falou para eles: olha, vocês precisam lidar com esse dinheiro, com esse talento. O talento era uma condição monetária. E depois ele vai viajar e fica muito tempo e volta. E quando ele volta, o que recebeu 5 multiplicou e disse assim: olha aqui, meu Senhor, que coisa boa, está aqui 10 talentos. Ele fala: servo bom e fiel. O outro fala que recebeu 3, olha aqui, multipliquei, glória a Deus. E o Senhor fala para ele: muito bom, servo bom e fiel. E o último
Fala assim: está aqui o seu talento, eu enterrei, guardei ele, deixei seguro, porque eu sei que o Senhor é duro. O Senhor semeia onde não tem terra, colhe aonde não plantou. Eu sei que o Senhor é um Senhor duro. E o Senhor fala para ele assim: se você sabe que eu sou assim, você devia então ter se empenhado mais ainda. Mas olha só, 2 disseram: Deus é bom, eu vou fazer para ele, eu vou servi-lo. O terceiro, que tinha que recebeu segundo a sua capacidade, está lá no texto, a Bíblia diz: deu conforme a sua capacidade. Ele devolveu, e além de devolver sem nada, ele fala assim: eu sei que o Senhor é ruim, mas deixa aí. Os outros 2 disseram: ele é bom. Então o que está errado? Os 2 que multiplicaram e disseram: está aqui meu bom Senhor, fiz um bom trabalho. Ou aquele que não fez, mas diz assim: o Senhor é um servo mau, o Senhor é um servo mau. Qual deles? Muitas vezes nós estamos dessa maneira, agindo, dizendo: Deus vai nos castigar. Se eu chegar até Ele, Ele vai me castigar. Está lá na Bíblia, tem uns caras que foram jogados na fornalha, outros foram jogados na cova do leão. Meu Deus, o que vai acontecer comigo se esses caras foram? Aconteceu. Ei, Deus te ama. Eu vou dizer de novo: Deus ama você. Ama ao ponto de ter entregue seu filho, seu único filho, para morrer por você e por mim. Ele nos ama. Então ele diz: eu atraí para o deserto. E de que forma eu falei com eles? Aí que é o ponto. Falou a eles com carinho ou com ternura. Porque sabe, quando você já está no fundo do poço, uma correção, uma exortação não vai ajudar nada, não é verdade? Você precisa do quê quando você está no fundo do poço? Alguém que te impulsione para fora. Hoje em dia não tem isso, mas antigamente, quando a gente queria subir numa árvore, tem criança aqui que não sabe nem o que é árvore, quanto mais subir numa árvore, né? Os adolescentes de hoje, né? Mas existia a árvore que a gente subia, irmãos. Então a gente subia. Quem é do tempo que subia em árvore? Deixa eu ver. Não ergue muita mão, irmão, que vai, Deus já leva, né? Está fazendo hora extra na terra já, né? Mas olha só, quando a gente não conseguia, quem é desse tempo aí? Deixa eu ver. Que queria subir na árvore. O Breno está erguendo a mão. Mas o Breno, para, Breno, você é piada de prédio, rapaz, te conheço. Nunca subiu nem no degrau, quanto mais na árvore. Olha só, Vanderlei já subiu na árvore. Subiu, e não conseguia, tinha uma que era muito alta. O que você fazia para subir? Olha só, nós fazíamos assim, ó, vou te ajudar a subir. E nós colocávamos a mão. Agora eles vão lembrar: é isso aí. E o cara subia: pode subir. E ele botava o pé aqui: quer fazer isso? Quer fazer isso? Não em mim, você é louco? Vai fazer comigo. Você lembra? Quem lembra disso? Deixa eu ver. Aí você fala: pode subir. E o cara subia. Você conseguia elevar. Sabe, irmãos, nós estamos precisando de alguém que faça pezinho pra gente, amém? Nós estamos precisando de alguém que nos eleve, que fala assim: ei, vem cá, você está muito brocochô. Sabe o que é isso? Nem eu sei, eu ouço o pessoal falar, mas deve ser alguma coisa triste. Então você está muito tristinho aí, vem cá, eu vou te dar um ânimo, eu vou te dar um up, eu vou te erguer. E pá, erguia. E você colocava a mão. Era ruim. Para quem erguia, não era fácil, não é verdade? Porque você tinha que aguentar o peso da pessoa, o sapato. Mas a gente fazia, aguentava e ele subia. Sabe, irmãos, o que Deus quer fazer com você não é te derrubar mais para o fundo, é te elevar. É fazer com que você consiga sair do buraco e dizer assim: eu tenho vida abundante para você. Eu vou falar com carinho, eu vou falar com ternura, amém? Esse é o Deus que eu acredito. É assim que Ele fala conosco, com ternura, com carinho. Versículo 15: ali devolverei a elas as suas vinhas. Ali aonde? Pessoal do segundo grau aí, cadê o pessoal do segundo grau? Ninguém ergueu a mão, ninguém está no segundo grau aí. Ali aonde? No deserto. Qual é o local de onde nós estamos falando? Do deserto. Eu vou levar você para o deserto, vou falar com ternura. E ali, aonde? No deserto, eu vou devolver a você as suas vinhas. Sabe o ano que o gafanhoto, que o migrador, que aquele que roubou as coisas, sabe tudo que o diabo tirou? Ele está dizendo: eu devolverei a você. Não, eu preciso de alguém que crê aqui, eu preciso de crente nessa noite. Deus está dizendo: todos os anos que você foi roubado, todos os anos que o diabo tirou tudo, eu devolverei tudo a você. No pior momento da sua história, eu te levantarei. Eu vou levantar você. E por que Deus faz isso? Porque Deus gosta do impossível.
Deus gosta do impossível. Gosta, pastor? Gosta. Porque se você fizer algo pela sua própria capacidade, você vai dizer assim: Deus me ajudou. Não é? Deus me ajudou e eu venci. Mas quando é um milagre, Deus fala: deixa chegar no momento impossível. E quando chegar no impossível eu faço. Pastor, por que Deus faz isso? Para você ter certeza que foi Ele. Porque só pode. Sabe, olha só. Deus vai fazer um povo. Ele vai gerar um povo. Não tem ninguém. Então ele escolhe um homem e uma mulher, para desse homem e dessa mulher começar uma nação, um povo. Quem ele escolhe? Um jovem, uma jovem, une os dois? Não. Ele pega um homem de 100, uma mulher de 100, e ele fala: daqui sairá um povo. Alguém diz: é impossível. E Deus está dizendo: mas é daí que eu vou fazer, para que todo mundo, pela eternidade, saiba, Deus tem um povo. Sim, Ele tem. E como foi gerado? De um velho, de uma velha, estéril. Não faz sentido nenhum, para mim e para você, mas Ele é Deus do impossível. E Ele está dizendo aqui, nessa noite, Ele diz para você: eu posso restaurar a sua vida ainda no deserto. Porque a gente orava, nos anos 90, a gente orava: Senhor, tira-nos do deserto, Senhor, me tira desse deserto, Senhor, e a gente continuava orando, e Deus falava assim: não, eu não vou tirar você do deserto, eu vou mudar o deserto por causa de você. Aqui faz sentido muito na minha vida. Ele mudou o deserto por mim e por você. Ele está dizendo: o deserto vai florescer. Eu vou mudar as estações. Vou colocar você em um lugar onde todo mundo está dizendo: é o fim dele. E de lá eu mudarei a sua sorte. Quem está aqui entendendo, diga amém. Então ele diz: ali devolverei as suas vinhas, e farei do vale de Acor uma porta de esperança. Esse vale, o vale de Acor, é o vale, a tradução literal é o vale do problema. Não você, mas quem conhece alguém que está passando por esse vale hoje em dia? Cutuca assim: erga a mão, que você está com um problema. Às vezes o problema está aí do seu lado, né? Chama marido. As mulheres amaram essa parte. Às vezes chama esposa. Mas é o vale, está lá, irmão, está na Bíblia, o vale de Acor, o vale do problema. O vale do problema, ele está dizendo: você está olhando para o problema, e eu estou dizendo: esse problema vai se tornar a sua esperança. Eu vou falar de novo, porque talvez você não está entendendo o vale de Acor. É o vale do problema. Qual é o seu problema? Qual é a sua luta? Qual é a sua dificuldade? Ele está dizendo: nesse vale eu vou mudar, porque até hoje ele foi o vale do problema, mas a partir de hoje ele se transforma num vale de esperança. Então qual é o seu problema? Então qual é a sua luta? Eu não sei, pastor, eu estou com tantas. Pois é, então são vários vales, e Deus vai agir em cada um deles. Quem está entendendo aí diz amém. O vale de Acor vai ser uma porta de esperança. Ali, ela me responderá, como nos dias da sua infância, como nos dias que saiu do Egito. A infância aqui é o tempo de imaturidade, porque a maioria das pessoas que eu conheço que se convertem hoje, se convertem na fase adulta. Não vieram de um lar cristão desde a infância. Quem aqui nasceu na igreja? Deixa eu ver. Que coisa terrível deve ser nascer na igreja, né, irmão? Sua mãe está lá, barrigudinha, aí você fala: vai nascer, né? Mas essa é a interpretação. Eu entendi. Mas nascer na igreja, eu nasci na maternidade, glória a Deus, aleluia. Minha mãe esteve lá, foi tudo certo. Mas alguém fala assim: eu nasci na igreja, pastor, tudo bem. Mas nem todo mundo passa por essa experiência. Ele está dizendo assim: nesses dias, o dia da imaturidade, o dia quando a gente ainda não tinha entendimento. Irmãos, nós precisamos como cristãos saber, isso aqui não é um clube, esse momento não é um momento, eu estou assistindo uma palestra, não. Isso aqui é um culto ao nosso Deus. Nós estamos cultuando ao único Deus vivo, poderoso para mudar a nossa história. Então eu não estou aqui cumprindo um cronograma, não, eu estou aqui porque eu o amo. Ele mudou a minha vida e tem mudado a minha história. Ele diz: eu vou fazer isso. Esse vale vai se transformar em um vale de esperança, e você vai se lembrar dos dias da infância. O que são isso? Dias iniciais. Sabe quando você casou? Lua de mel. Ele está falando sobre isso. Os primeiros dias. Não tem defeito, não tem bafo. Não é verdade, irmão? É verdade. Não tem nada. Não reclama de nada. Vai ter almoço? Não vai ter. Que glória a Deus. Vamos fazer jejum. Aleluia. É tudo maravilhoso. Ele está falando: eu vou fazer você se relembrar do seu início. Porque todo cristão, quando se converte de verdade,
Tem dois aqui. Todo cristão, quando se converte de verdade, vem a luta, ele fala: vou passar pela prova dando glória a Deus, aleluia. É ou não é? Ele canta aquela musiquinha. Vou passando pela glória, pela glória não, pela prova, dando glória a Deus. É esse negócio. Todo cristão fala: meu Deus, está passando por outro que nada, Deus é maior, aleluia. Ele vem para a sala de oração, ele ora, ele pula, ele lê a Bíblia, ele é um crente, é um cristão genuíno. Deus está falando: eu quero te fazer te lembrar. Se lembre daqueles dias que ao invés de acordar e pegar o celular, você pegava a Bíblia. Estou falando com alguém aqui. Ao invés de ficar vendo notícia, você queria ver as boas novas do Evangelho. Você queria saber. Ao invés de ficar reclamando da vida, você orava a Deus dizendo: obrigado porque eu acordei nessa manhã. Obrigado porque o Senhor é o meu Deus. Ele está dizendo: lá no deserto, eu vou restaurar a sua vida para que você se lembre do início da sua história. Isso é interessante porque Deus sempre nos leva a esse lugar. Um dia Jacó passa pelo Val do Jaboque. Ele passa e vai encontrar o seu tio. Ele não tem nada. Jacó está fugindo, seu irmão quer matar ele. Ele vai, não tem nada. Então, depois de mais ou menos 21 anos, ele está voltando agora, e ele tem muita coisa. E quando ele está voltando, Deus fala para ele: volta para Betel. Volta para Betel. Por que eu tenho que ir para Betel? Porque eu quero que você se lembre. Porque Betel representa o lugar onde ele não tinha nada. E agora, no mesmo lugar onde ele não tinha nada, Deus está dizendo: está vendo tudo que você tem? No mesmo lugar, quando você passou aqui, você não tinha nada. Deus leva eu e você de novo, no início, para a gente se lembrar: foi Deus que mudou a nossa história. Não tem a ver com a gente, não tem a ver com o que eu sei, não tem a ver com os conhecimentos, a sabedoria não, a informação. Porque sabe, muita gente hoje vive de informação. Eu vivo o evangelho de informação. É só eu colocar no ChatGPT, no Google: eu quero ter informação. E você vive de informação. Mas a Bíblia fala que informação é uma coisa e sabedoria é outra. A Bíblia diz: quem quer sabedoria, peça ao celular, amém? Não. Peça a inteligência artificial. Não é. Quem quer sabedoria, peça a Deus, que dá, Ele dá, e que medida? Sem medida, Ele entrega a sabedoria. Sabe por que muita gente está caindo? Pastor, estava tão firme na igreja. Não, irmão, não existe esse negócio. Estava tão firme e caiu. Firme com o Senhor, permanece firme até o fim. Vou falar de novo: quem anda com o Senhor todos os dias, quem anda? Porque o apóstolo Paulo nos ensina, e a Bíblia nos ensina dizendo: aquele que está de pé, cuide para que não caia, amém? Não é isso que ele diz. Eu adoro essa parte. Fiz de manhã e faço de novo. Se precisasse, se tivesse 3 cultos, eu ia fazer nos 3 cultos. Não, ele não diz isso. A Bíblia não diz: aquele que está de pé, cuide para que não caia. Não, a Bíblia diz: aquele que pensa que está de pé. Diga assim: aquele que pensa. Você sempre escutou esse versículo e recitou ele falando isso, mas nunca foi isso. É aquele que pensa estar de pé, cuide. Porque quem está de pé e tem convicção no Senhor, não cai. Fala aí para o irmão que está do seu lado. Não cai não, irmão. Não, pastor, porque eu estava fraco na fé. Não, você estava fraco, por isso caiu. Porque aquele que anda com o Senhor está firme como a rocha. A minha casa não foi construída na areia. A minha casa foi construída sobre a rocha que é Jesus. E a Bíblia diz que ela é inabalável. Inabalável. Não há condição nenhuma de ser abalada. Quem crê dessa maneira aí diz amém. Eu vou devolver tudo e você vai se lembrar dos dias do início. Versículo 16: naquele dia, qual dia? Quando eu me lembrar tudo que Deus fez, os lugares que Deus me levou, a palavra que Ele liberou sobre a minha vida. Quando eu me lembrar, versículo 16: naquele dia, declara o Senhor. Deixa eu achar aqui. Declara o Senhor: você me chamará de meu marido, não me chamará mais de meu. Uau! Eu tenho os 3 pontos para falar ainda, os 4? Meu Deus, eu estou animado, irmão, estou empolgado, tomei muita café hoje à tarde. Eu não falei nada ainda dos 4 pontos, vou falar agora então, vou terminar. Vamos lá. Naquele dia, declara o Senhor: você me chamará de meu marido, não me chamará mais de meu. Viu que Senhor ali está em letra minúscula? É importante isso aqui, depois nós falamos sobre isso. Versículo 17, só um pedacinho dele, do versículo 17, diz assim: tirarei dos seus lábios os nomes dos Balaíns, seus nomes não serão mais invocados. Ele está dizendo: quando você me reconhecer,
Você vai parar de ficar pedindo ajuda para quem não pode te ajudar. Você vai parar de ficar pedindo conselho para quem não pode te aconselhar. Você vai me procurar, eu serei o seu Deus, você será o meu povo. 4 aspectos da restauração que Deus quer fazer na sua história através do texto de Oséias. Primeiro, versículo 14. O primeiro aspecto que Deus quer fazer para restaurar a sua vida. Primeiro, atração para restauração. O versículo 14 começa dizendo: eu te trarei para o deserto. Está lá, põe lá, irmão, para nós, 14, verso 14. Portanto, agora vou atraí-la e vou levá-la para o deserto. Atração. Ah, pastor, eu não estou vendo Deus. Deus vai te atrair hoje. Vou falar de novo, esse lado aqui está mais crente. Ah, eu não consigo ver Deus. Deus vai te atrair para Ele hoje. Deus vai atrair você para Ele hoje. E você está dizendo amém, mas nem sabe o que virá. Porque Ele fala assim: eu vou te atrair e vou te levar para o deserto. Eu quero ver dizer amém agora. Sabe? Porque a gente fala, Ele vai me atrair, vai levar eu para a lua de mel, e nós vamos passear, e vai ser maravilhoso. Não, Ele fala assim: ó, eu vou te atrair e vou te levar para o deserto. Deus está atraindo você para um lugar onde as respostas, onde as hipóteses, onde as saídas acabam, e você vai ter que olhar para Ele e dizer assim: só o Senhor é Deus. Ele quer te atrair para te restaurar. Simboliza um lugar de isolamento. Sabe, às vezes Deus te tira do meio do povo mesmo. Ai, ninguém... Sabe, irmãos, deixa eu falar uma coisa. Porque às vezes a gente está na igreja e fala assim: nossa, foi meu aniversário, ninguém ligou. Às vezes tem que ficar sozinho mesmo. Ninguém lembrou. Ai, faz dia que eu não vou na igreja, ninguém me liga. É verdade, porque Deus está falando, tem que ficar sozinho. Porque quando você ficar sozinho, o único acesso pessoal que você vai ter é a mim. Não dá para falar com alguém que não está presente, não é verdade? Mas com Deus está, porque a Bíblia diz que Deus está em todos os... Ele está presente, então com Ele. Deus está falando: sabe o lugar que eu te levei, que você ficou sozinho? Sabe aquela estação da sua vida que você ficou sozinho? Lá eu quero me encontrar com você. Lá eu quero ter um tempo com você. Porque parece que você tem muita gente, parece que você está em muitos lugares, parece que você quer muita coisa e não tem tempo para mim. Então Ele te leva para o deserto, num lugar que parece que está isolado, mas Deus está lá. Deus quer te atrair para te restaurar, amém? Segundo, Deus, no versículo 15, vai trazer a devolução das vinhas. O que é a devolução das vinhas? A devolução das vinhas é a devolução da alegria. Sabe, quando eu vou para um lugar de pouco recurso, eu me alegro com qualquer coisa, sim ou não? Quando eu estou num lugar que tem muito recurso, eu começo a reclamar: ai, essa comida não está legal. Mas quando eu não tenho nada, qualquer coisa me alegra, sim ou não? Quem já passou por isso aqui? Deixa eu ver, não é verdade? Não é? Carne de novo, mãe. De novo, estrogonofe. Deixa o dia que for vindo, irmão, daí você vai ver. Então Deus está dizendo: eu vou devolver a alegria. O que Ele está querendo dizer? Ele está dizendo assim, porque vinhas representam uvas, uva representa o vinho. Calma, os irmãos que foram batizados hoje: aí, esse é o lugar certo, vinho pode. Calma, não pode. Não. Mas o vinho representa na Bíblia alegria. A alegria de estar em comunhão. Todas as vezes que aparece a palavra vinho na Bíblia, está ligado a um conjunto de pessoas, a um conjunto de circunstâncias, casamento, festa, celebração. Nunca é sozinho. Por quê? Porque essa alegria é para comunhão, estar em comunidade. Deus está falando: eu vou restaurar a alegria no seu lar. Quantos são casados aqui? Deixa eu ver. Está do lado da esposa aí? Faz uma declaração de alegria para ela aí, dá um sorriso. Olha que falsidade. Está vendo? Aí, essa risadinha foi de verdade, entendeu? A primeira vez você só fez porque eu pedi. Mas agora, essa alegria, é sobre isso que Ele está falando. Eu vou devolver a alegria no seu lar. Vocês vão olhar um para o outro e vão falar assim: que bom ter você aqui. Que coisa boa. Lá em casa, às vezes eu sou expulso da minha casa. Eu sou apaixonado, irmão, pela minha esposa. E às vezes levanta um sábado e ela fala assim: vai pedalar? Eu falo: não, hoje eu não vou ficar aqui. Vai pedalar. Eu falo assim: não vou. Ué, não manda em mim? No final eu vou pedalar. Vocês descobriram quem que manda, né? Mas, eu nem sei o que eu estava falando mais.
eu estava falando, né? Isso aí. Então, olha só, Deus quer restaurar a nossa alegria, o prazer de estar em casa, o prazer, sabe aquele momento de alegria, que não tem nada especial, mas é um momento nosso de alegria. Deus está dizendo, eu posso restaurar a alegria na sua família. Eu vou falar de novo, Deus pode restaurar a alegria na sua família. Deus pode restaurar a alegria no seu casamento. Deus pode restaurar a alegria nos seus filhos, até no seu trabalho. Deus pode restaurar a alegria no seu trabalho. Deus pode restaurar a alegria no seu pior momento. Ele pode ser o motivo de alegria. Deus está dizendo, eu vou devolver a sua alegria. 3, o terceiro aspecto, mudança de relacionamento, verso 16, todo homem, toda mulher de Deus que conhece a Ele, Ele diz, primeiro, eu começo a trabalhar, eu te atraio para mim. Segundo, eu devolvo motivos de alegria que são simples. Terceiro, eu trago uma mudança de relacionamento. Então essa mudança é um nível que sobe. Um namorado não tem um nível, não tem o nível que o esposo tem com a namorada, não devia ter. Então ele está dizendo, o que você tem, esse nível que você tem comigo é pequeno, eu quero ser mais íntimo seu. Então ele está dizendo, eu vou mudar o nosso relacionamento. Você não vai me chamar mais de Senhor, está lá, você vai me chamar de marido, porque o texto corresponde à intimidade. Tem um monte de gente que conhece a Deus de ouvir falar. Ele está dizendo, isso vai mudar, nós seremos íntimos, nós vamos andar juntos. Você vai parar de me chamar, eu tenho um Senhor. Não, agora eu tenho um marido, eu tenho, alguém que está íntimo de mim. É a presença, a manifestação do Senhor. Porque talvez você pense, pastor, mas eu já tenho um marido. Não é sobre isso, é sobre a sua necessidade. Pastor, mas eu já tenho essa... Calma, hoje de manhã, eu vou explicar isso aqui para você e nós vamos terminar. Hoje de manhã, eu estava orando no primeiro culto, no culto da manhã. Eu estava lá fora no café, ia tomar um café. E as mulheres têm esse dom de começar uma conversa como se você já soubesse o que elas estão falando. Talvez só a minha. Está falando assim, está vendo essa nuvem? Você fala assim, estou vendo a nuvem. Então, sabe aquela moça? Não, a nuvem. Não, a moça agora, eu já mudei, amor. Assim, como é que eu vou saber do que você está falando? Que moça? Aquela, não, as mulheres, então, acho que é só a minha, né, irmãos? Aí ela fala assim para mim, amor, fecha a caixinha e abre a caixinha. Aí eu não entendo mais nada, cadê a caixinha? Cadê a caixinha? Eu não abri nem a primeira, está mandando abrir a outra. Aí ela chegou no café, eu estava lá orando, lendo esse texto de Oséias, ela falou assim, chegou, botou a mão assim e falou assim, Ele é Deus dos órfãos e das viúvas, e saiu. Eu falei, quê? Ela foi embora. Eu falei, o que ela está falando? Aí eu falei assim, deve ser alguma coisa de Deus. Fui no Google, Ele é pai dos órfãos e das viúvas. Abriu Salmo 68. Abre para nós lá, põe lá. Salmo 68, versículo 4. E o maior, ela não sabia o que eu ia pregar. Ela não sabia, Deus sabia, ela não sabia. Porque às vezes você está falando assim, eu não preciso de um marido, eu preciso de um pai. Eu não preciso de um pai, eu preciso de um amigo. Eu não preciso de um amigo, eu preciso de alguém que me socorra. Aí, olha o que o texto diz, está lá. Cantem a Deus. Alguém diz, qual o motivo? Só porque você está vivo, você já devia cantar, aleluia. É que eu não tenho motivos, tem sim. Você está vivo, há um amanhã que virá sobre a sua história, amém? Louvem o seu nome, o nome do Senhor. Exaltem aquele que cavalga sobre as nuvens. O seu nome é o Senhor, exultem diante dele. O que ele está falando? Se alegre, exultem ao Senhor, exaltem a Ele, diga Ele é bom, maravilhoso. Aí você fala assim, mas pastor, eu estou com tanta luta, tanto problema. Calma, está lá, versículo 5. Ele é pai para os órfãos
E defensor, essa versão aí, defensor das viúvas é Deus da sua santa habitação. Vou ler na minha versão assim, na minha versão. Ele é pai para os órfãos, defensor das viúvas, é Deus em sua santa habitação. Deus dá lar aos solitários, liberta os presos para a prosperidade. Alguém fala, mas eu não preciso de um marido. Ele pode te levar à prosperidade se você está preso em alguma coisa. Mas eu não estou preso em nada. Mas talvez você precise de um pai. Talvez você, eu tenho pai, talvez você precisa de um esposo. Ele é o que você precisa que ele seja. Se você precisa de provisão, ele é a provisão. Se você precisa de cura, ele é a cura. Ele está dizendo, eu sou Deus para todas as circunstâncias da sua vida. O que você precisar que eu seja, eu serei por amor a você. Quem crê, diga amém. É isso que ele está dizendo. Então, quando a minha esposa chegou, ela falou essa frase, saiu correndo. Até hoje eu estou tentando entender o que ela queria. Mas aí eu procurei o texto e falei, é isso, sabe, Deus está mudando a nossa sorte. Ele está mudando o nosso nível de relacionamento. Jesus diz, não te chamo mais de servos, chamo vocês de amigos. Ele está mudando o patamar. Ele está mudando o nível de relacionamento. Com certeza, talvez hoje não, mas com certeza, você está perto de alguém que você é amigo, não é verdade? Está perto de um amigo aí? Está perto de um amigo? Está perto? Está perto. Está perto de uma amiga? Está perto. Quem está sentado perto de um amigo, uma amiga? Deixa eu ver. Claro. A gente procura essas pessoas, por causa do quê? Da intimidade. Deus está falando, eu vou restaurar a nossa intimidade. Você vai ser o meu povo. Último aspecto. Versículo 17, eu vou eliminar a idolatria. Idolatria não é só imagem, mas é tudo aquilo que se torna Deus, Senhor, sobre as nossas vidas. Ele está dizendo, eu vou eliminar suas próprias vontades, vou eliminar aquilo que você pensa que é o melhor, eu vou eliminar suas opções, eu vou acabar com isso. Pastor, ele faz isso? Claro que faz por amor. Quantos aqui são pai? Você não defende seu filho? Ele vai se meter lá, vai botar o dedo na tomada, não faça isso. É ou não é? Uma vez essa pessoa queria ser muito crente na minha frente, porque tem isso, né? Tem pessoas que chegam perto do pastor e pensam assim, ele é o super pastor, a sua capa brilha, então eu serei espiritual. E a pessoa estava na minha mesa com a filha, alguma coisa assim, e eu gosto de pimenta mesmo, pimenta, eu gosto. A última que trouxeram lá do Pará. Toda vez que eu como ela eu lembro do Pará, que deve ser quente lá, né? Então, olha só, essa pessoa, a filha, sei lá o que é, pegou na pimenta, eu falei assim, não, isso aí queima. Ela falou assim, eu pensei, né, que a pessoa ia falar assim, ai pastor, obrigado. Ela falou assim, não, deixa. Eu falei, quê? Deixa, pastor, pegou, colocou na colher, deu na boca da menina. Qual que eu chamei? Chama aí o hospício, para prender essa louca. Por que fez isso? Para ela aprender. Eu falei, não, ela não precisa aprender através da dor. Você poderia ser um bom exemplo, dizendo assim, filha, isso aqui vai te ferir, vai te machucar, isso aqui vai te causar dor, porque é assim que Deus faz conosco. Ele não fala, quer quebrar a cara? Vai lá, quebra a cara, depois volta, pianinho. Se alguém chegar para você e falar assim, quebrei a cara, Deus falou assim, muito bem, você arrebentou, né? Agora volta. É mentira, Deus não faz isso. O início desse texto fala que ele vai nos levar para o deserto. Meu Deus, vai levar para o deserto. Mas ele vai falar com a gente de forma carinhosa. Fala com ternura. Até para nos corrigir. Deus faz com ternura. E quando ele diz, eu vou tirar a idolatria, ele está dizendo, eu farei isso. Eu vou tirar. Eu vou tirar esse desejo seu por essas coisas. Eu vou tirar de você. Nós vamos nos relacionar. E você não vai querer mais ficar longe. Você vai querer ficar perto de Deus. É sobre esse nível de relacionamento. Então, 4 aspectos. Coloca lá pra gente. 4, só para você lembrar. Pode ficar de pé para parecer que nós vamos terminar. Ele vai pôr ali. 4. Vamos ler junto? Vamos ler junto para você gravar? Amém? Vamos ler junto? No 3. 1, 2, 3. Uau! Você pega o seu celular, tira uma foto. Depois você chega em casa, leia o livro de Oséias e fala assim,
está falando comigo. Deus está falando comigo. Eu preciso ser atraído. Eu preciso ter alegria. Eu preciso de um novo nível de relacionamento com Deus. A propósito, quem precisa de um novo nível de relacionamento com Deus aqui, diga amém. Porque esse é o primeiro passo para a mudança de nível. É reconhecer que não está num nível bom. Não é verdade? Eu reconheço, não está bom. O que eu faço? Vou esperar o próximo ano. Não, comece agora. Comece agora. E por último, quando você decide se relacionar com Ele, é Ele mesmo. Ele mesmo. A luz de Deus elimina as nossas trevas. Elimina as trevas. Pastor, daí, acabou? Não. Ele tem uma promessa para mim e para você. Se você caminhar dentro desses princípios e aspectos, Deus tem uma promessa para você. Está lá no versículo 21 de Oséias 2. Olha só. Eu quero que você preste muita atenção nessa leitura. Eu vou ler alguns versículos. Naquele dia, qual dia? O dia da restauração. Amém? Tem um contexto. Eu responderei, declara o Senhor. Responderei aos céus, e eles responderão à terra. E a terra responderá com cereal. O que é cereal? Provisão, abundância. Cereal, ao vinho e ao azeite. E eles responderão a Jezreel. Eu plantarei para mim mesmo, eu o plantarei para mim mesmo na terra. Tratarei com amor. Ah, que coisa boa. Que Deus maravilhoso vai me tratar com amor. Eu vou ser uma vinha para Ele. Ele vai cuidar de mim e de você. Tratarei com amor aquela que chamei de não amada. Darei aquele chamado. Não, meu povo, você agora é o meu povo. Ele dirá: tu és o meu Deus. Deus está dizendo: sabe aquele que eu disse que não era o meu povo? Eu vou chamar ele de povo de novo. Sabe aquela que diria: eu não tenho Senhor? Eu serei o seu Deus. Eu vou devolver identidade. Eu vou devolver a você. Sabe, você vai ser amado. Você vai ser o meu povo. Você vai dizer: Ele é meu Senhor. Ele é meu Senhor. Sabe o que nós estamos precisando? Nós não estamos precisando de mais igreja. É bom mais igreja, mas não é isso que muda o mundo. O que muda o mundo é cristãos maduros. Gente que tomou o posicionamento dizendo: ó, Ele está me atraindo. Ele está gerando atração. Eu quero estar com Ele. É gente que está dizendo: sabe, eu quero de novo a minha alegria. Eu quero ser feliz. Irmão, que coisa maravilhosa nós tivemos nesse batismo agora ali. Maravilhoso, céus abertos. Eu quero essa alegria. Ele está dizendo: eu quero um novo nível de relacionamento com Ele. Todos os dias, essa igreja está aberta, das 5:30 às 8 da manhã. Para quê? Para que você tenha um momento com Deus. Nós chamamos de sala de oração. Você vem, pastor, como é que é? Você vem, fica o tempo que você quiser, faz o que você quiser, ora, chora, grita, vai embora, faz o que você quiser. Mas é uma decisão estar aqui, porque eu estou sendo atraído por Ele. Aí você fala assim: não, pastor, mas é que é difícil para mim o horário. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Quando eu namorava minha esposa, o meu horário de entrada no trabalho era 9 horas. E ela estudava. O horário de entrar na escola é que horas de manhã? 7:30. Então pensa num cara que podia sair de casa perto das 8:30, mas ele saía às 5:20, para poder pegar o ônibus certo, no tubo certo, para ficar com ela 15 minutos, e depois ficar na frente do trabalho 1h30 esperando. O dono chegava e falava assim: esse aí é trabalhador. É nada, eu estava apaixonado. Calma, não terminou ainda. Para você que fala: que eu não tenho tempo. Aí, irmãos, eu ficava trabalhando, e olhando no relógio, trabalhando. Que hora que termina a aula de manhã? 11h55. O meu horário de almoço era 12:00. Eu falava: 11h55, se eu correr a pé, eu vou chegar lá tipo 12:05. E eu... ela estava lá do lado de fora do tubo. Entendeu? Do lado de fora do tubo. Quando ela me via, tocava aquela música.
E nós se encontrando. Irmãos, calma, era o horário do que mesmo? Do almoço. E nós ficava lá. Eu falava assim, a barriga roncava. Eu falava, eu tenho que ir porque 1h acabava o meu horário de almoço. E ela falava, fica mais um pouquinho. Eu falava, não, você está louca? Não, ela falava assim, claro, mais 1 minuto. E ficava. Quando eu olhava, era 10:50, era 10 minutos que eu tinha que voltar. Ela pegava o ônibus, ia para a casa dela, dormir à tarde, comer. E eu ia, irmão, para aquela máquina. Eu queria comer a máquina, de fome. 3 anos. 3 anos. Almoçava em 2 minutos. Já almoçou em 2 minutos? Todo dia? Sabe por quê? Porque eu estava apaixonado. Quando você estiver apaixonado por Jesus, você não vai pensar no tempo, você não vai pensar nas horas, você não vai pensar nos desafios, você só quer a presença dEle. É assim que a gente cresce, que a gente muda. Que Deus abençoe sua vida, que Deus te dê uma experiência nova, e que você possa crescer de forma abundante.